eu acho que vai piorar. Eu acho que você falou do oxigênio, é um medo que eu tenho. Eu acho que vai faltar não só oxigênio, vai faltar medicações e para muitos lugares. A gente vai chegar no colapso incrível da saúde, né? Que não tem, tá? O Brasil inteiro tá doente, da pessoa mais pobre à pessoa mais rica. Ui, tudo bom? Tudo e você, meu caro? Tudo bom, prazer. Prazer. Primeiro, doutor, eu queria te agradecer por estar nos recebendo e concedendo essa entrevista Imagina, é um prazer. em meio a uma rotina tão atribulada como está sendo a sua, né? Sim, tá difícil. Então, acho que em primeiro lugar, eu queria te pedir para você compartilhar com a gente aqui qual que está sendo o contexto atual do HC, em termos de situação de trabalho mesmo, né? Como é que está a ocupação? Em primeiro lugar, né? Vamos lá. Bom, Maurício, o HC, assim, desde o ano passado, que a gente começou a atender Covid, sempre teve em lotação máxima, né? A gente chegou a virar um covidário, aí a demanda caiu bastante do Covid, as UTIs foram fechando e ficou basicamente 2 UTIs só realmente atendendo Covid e o hospital voltou a funcionar como hospital normal, né? Nosso hospital escola normal. Aí já de um tempo para cá, já desde o final do ano passado, começou a abrir uma UTI mais, depois abriu outra, e agora a situação chegou a um estado que está, não sei se caótico é a palavra certa, mas está bem lotado, está bem cheio o hospital inteiro, porque ao mesmo tempo que o Hospital das Clínicas tem que ter a demanda dos pacientes COVID, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes não COVID também. E agora a gente está de novo superando a necessidade de aumentar os leitos para COVID em detrimento das outras doenças e dos outros pacientes. Então, isso está sendo bem complicado, bem complexo de fazer e a demanda por vaga está muito grande em São Paulo, né? Então, a gente está sempre trabalhando em lotação máxima, o leito não fica descansando um minuto, eu dou uma alta, o paciente nem saiu do leito, já tem o paciente para vir, a situação, tanto interna como externa, de pacientes está muito grande, então está um ambiente muito pesado, estressante, uma demanda muito alta, né? Como é que está? São quantos leitos? No hospital inteiro, não sei te dizer com quantos leitos de Covid a gente está agora. Eu fico numa UTI, né, coordenando uma UTI de 13 leitos, né, Uhum. de Covid. A gente deve estar batendo quase os 100 leitos de Covid para mais. Não sei te dizer exatamente o número, porque toda semana isso muda, aumenta aqui, aumenta ali, mas deve estar girando em torno dos 100 leitos, se eu não me engano. Quando você diz caótica, o que quer dizer o caótico? O caótico é o... A gente está abrindo muitos leitos, né? Então, contratando muitas pessoas. Tem muitas pessoas que nunca estão acostumadas a trabalhar no hospital das clínicas. Então, quando você está no hospital novo, sempre a rotina é um pouco mais... até você entrar na rotina é difícil. Então, você tem essa parte de pessoas novas trabalhando no hospital. Você tem, na hora que você demanda, no Brasil inteiro, né? A demandada por medicamentos, tudo para tratar uma única doença. Então, a gente tem que começar a usar com racionalidade todos os medicamentos que a gente está usando. Graças a Deus, aqui no Hospital das Clínicas nunca faltou nada, mas a gente sempre é orientado a usar com racionalidade de medicação para evitar que falte. Parece Tá? que aumentou o preço, inclusive, da medicação, né? Algumas medicações aumentaram o preço, né? Nesse absurdo, né? No meio da pandemia, aumenta a necessidade, aumenta o preço. E tem coisas que a gente nunca achou que pudesse faltar, que a gente sabe que o estoque está crítico, né? Então, são equipes para infundir medicação,
O Clexane que a gente usava, a profilática que a gente usa há anos, começou o estoque ficar crítico, as bombas de infusão, os números de bomba de infusão já estão chegando ao limite, então a gente está começando o Brasil inteiro está começando a ficar no seu limite de coisas, né? Não tem como os fornecedores fornecerem tantos materiais para tantas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala em abrir lei de UTI, não é só o espaço físico, né? É todo o excesso que gera essa abertura desse leito, né? Mais antibióticos, mais remédios, mais funcionários, mais seringas, mais agulhas, mais equipos, mais tudo, né? Então, todos esses insumos estão começando a ficar já em estoque crítico no Brasil e aqui no HC não é diferente, nos hospitais particulares também não é diferente que eu trabalho, né? Então, todos os hospitais estão passando por essa dificuldade. Você trabalha no 9 de julho também, né? Eu trabalho no 9 de julho e no Einstein, nos dois. Certo. Você percebe diferenças entre esses hospitais e o HC? Temos diferenças óbvias na população, que cada um atende. O Hospital das Clínicas, graças a Deus, acho que entre o SUS, né, é um hospital diferenciado do SUS, então aqui a gente consegue fazer medicina de primeira, né, então essa parte é muito boa aqui. Mas a gente percebe diferença, tem diferenças, né, não posso negar, tá? E é a dificuldade do SUS que a gente tem, que a gente sempre teve, né, que foi essa facilidade do hospital particular, mas o engraçado é que hoje a gente começa a observar são dificuldades dos hospitais particulares que a gente não via. Acho que isso mais me chama a atenção do que o do SUS. Porque o do SUS sempre foi... A gente sempre está acostumado com as dificuldades, né? Então, eu preciso bater um raio-x, eu sei da dificuldade de ter a máquina do raio-x, temos poucas máquinas, elas têm que bater raio-x nos outros lugares, até ela chegar no meu UTI, tem um atraso. Quando é extrema urgência, eles vêm rápido, mas se não é urgência, demora um pouco mais, né? Então, a gente está acostumado com essas dificuldades do SUS. Agora, no particular, a gente nunca estava acostumado com isso, né? E no particular está começando a ter dificuldades, né? Por conta de abertura de leitos desenfreada, né? Então, onde era uma enfermaria, vira uma UTI, a equipe da enfermagem que estava naquela enfermaria não está acostumada com o paciente crítico, a fisioterapia não está acostumada com o paciente crítico, então você começa a ter umas dificuldades que no hospital particular não existia. E oxigênio? Eu te falo que eu pessoalmente estou muito preocupado, mas graças a Deus não faltou nenhum dos hospitais que eu trabalho. Eu não imagino estar na pele do pessoal de Manaus que faltou oxigênio. Isso deve ser de sentar e chorar, não é? Você tem um paciente seu que morre porque faltou oxigênio no hospital. Mas, graças a Deus, aqui em São Paulo, na ponta não chegou essa preocupação. Não sei te dizer a parte administrativa como está, eles estão se organizando, mas aqui na ponta nenhum dos hospitais faltou ainda. Tá morrendo uma pessoa a cada 2 minutos aqui em São Paulo, né? Um recorde que está acontecendo, né? Sim. A situação de... Tem fila de espera? Tem. Já tem fila de espera? Eu acredito que sim. É que eu fico na ponta, eu não percebo, eu não sei exatamente esses números para trás, né? Uhum. Então, eu sei que assim, quando eu dou uma alta, já tem um paciente para vir. Então, com certeza, ele estava numa fila, tá? Sei. Agora, a controlação do cross, quantos pedidos que tem diários aqui, pessoal das clínicas, daí eu não sei te responder. Como é que você... Tudo bem, né? Desse lugar onde você está, como é que você percebe esse processo da fila de espera? Como é que são os critérios? É por gravidade da doença mesmo? Deve ser uma loucura você ficar numa fila de espera, né? É loucura, né? Sim, é loucura. O, Loucura. o jeito, o jeito mais correto de fazer uma fila de espera são vários critérios que você vai usar, né? Então, você tem que pensar qual o paciente que mais vai se beneficiar dessa vaga de UTI. E, infelizmente, de vez em quando, não é nem o paciente mais grave que vai se beneficiar. Porque o mais grave, quando chega na UTI, muitas vezes a chance de óbito dele é muito alta. Então, a gente leva em consideração idade, tempo de doença, gravidade da doença. São critérios internacionais muito bem estabelecidos, né, para definir quem é o paciente que tem prioridade para vir à UTI ou não. Então, infelizmente, nesses critérios, os pacientes mais idosos, com mais comorbidades, acabam ficando para trás.
né? Então, infelizmente, é assim que funciona. Na hora que você tem um sistema de saúde lotado, quando você tem que fazer a escolha de Sofia, para quem está ali fazendo essa decisão, deve ser extremamente difícil. Eu, graças a Deus, eu só recebo os pacientes, eu não me preocupo com essa parte. Porque quem se preocupa com isso deve ser terrível. Caramba. Como é que está o moral da equipe? É engraçado, oscila muito. Tem dias que a gente perde um paciente que não é para perder, fica aquele 2, 3 dias todo mundo super depressivo, tem umas vitórias, fica todo mundo super otimista, né? Mas você vê que tá todo mundo cansado, tá todo mundo exausto de trabalhar. Do físio, do enfermeiro, do médico, né? E todo mundo com medo de pegar doença, né? Apesar da gente ter sido vacinado, apesar de muitos já terem se contaminado, agora ninguém sabe agora com essa cepa nova se a gente está correndo mais risco, menos risco, né? Então parece que de novo a gente está no começo da doença. Então o medo de ficar doente voltou a ser um medo constante para todo mundo. Tá rolando baixas na equipe? Como assim? Desculpa, Tipo, não entendi. gente que não aguenta o trabalho, burnout, não aguenta mais, sai. Acontece, tá? Todo mês a gente tem baixas assim, né? De falar mais da equipe médica que eu tenho mais contato, assim, na parte de equipe. Todo mês, 1, 2 médicos acabam saindo da escala e a reposição desses médicos sempre é muito difícil, que não tem pessoas sobrando no mercado para trabalhar, né? Então, é muito difícil a contratação, né? Todos os hospitais de São Paulo estão contratando, acho que eu recebo no meu celular umas 3, 4 pedidos de emprego por semana, tá? Com os mais diversas propostas até de me oferecer para pegar um avião, trabalhar 3 dias fora de São Paulo e voltar, né? E não tem ninguém disponível. Essa que é a verdade. Está todo mundo trabalhando o seu máximo, né? Todo mundo que eu conheço aqui que trabalha comigo nas Hospital das Clínicas trabalha em 2, 3 hospitais. Ninguém tem dia disponível, sabe? Se eu quero descansar um dia, eu falo, putz, amanhã eu queria não trabalhar. Será que alguém faz meu plantão? Você não consegue ninguém para fazer, né? Tá todo mundo já com o seu limite. Então, tá muito exaustivo o trabalho. Como é que é o teu cotidiano, Daniel? Meu cotidiano, eu acordo todo dia umas 5h30, 5h40, né? Tento tomar um café da manhã em casa aí reforçado, porque eu sei que vai ser provavelmente minha única refeição do dia. Chego aqui no Hospital das Clínicas 15 para 7, daí venho, me troco, coloco essa roupa, né, o privativo. Fico aqui no Hospital das Clínicas até 1 da tarde, de segunda a sexta, todo dia eu venho para cá. Eu tenho pacientes internados, né, nos outros hospitais, então daí eu passo visita, tenho minha equipe, eu passo visita no 9 de julho, no Einstein, de vez em quando tem paciente no Oswaldo Cruz também, internados, passo a tarde inteira passando visita, dou plantão alguns dias no 9 de julho, dou plantão na UTI do Einstein também, principalmente de fim de semana, então para mim todo dia é segunda, né? Não, fim de semana eu trabalho também 12, 14 horas por dia, e costumo chegar em casa 8, 9 da noite. Mesmo em casa, quando eu estou em casa ainda, muita coisa para resolver pelo telefone, familiares para conversar, ligar, é uma rotina bem puxada. Você é feliz com o teu trabalho? Você se realiza com ele? Só. Posso te dizer, se eu trabalhasse um pouco menos, seria mais feliz no momento. Uhum. Mas, é assim, eu gosto muito do que eu faço com amor. Eu não teria coragem de não fazer o que eu estou fazendo hoje, apesar do salário aqui no HC ser menor do que no particular, eu não sairia aqui do HC, né? Eu gosto muito de trabalhar no SUS e gosto de trabalhar nos hospitais que eu trabalho também, no Einstein e no 9 de Julho, são hospitais de linha, de ponta. Eu gosto muito de trabalhar nos dois. Tem muita Então, gente que só trabalha no HC e se sente desconfortável pelo estresse do trabalho, pelo salário que recebe? as pessoas que eu conheço que trabalham só no HC são pessoas excepcionais aqui, né? São pessoas Ah, tá. fora da média Aham. e eu acho que é o contrário, eles estão felizes trabalhando aqui, né? Eles não trabalham em hospitais fora por opção, são pessoas que
Eu acho que eles teriam muito a fornecer em hospitais particulares, mas quem estão aqui, né, por paixão mesmo a medicina e o HC, então eles não E sinto que eles têm problema com essa parte. sim, um senso humanitário também, né? Sim, exato. É muito de devolver aquilo que a gente ganhou com o HC, né? Então, tipo, eu aprendi medicina aqui dentro, né? Graças a esses pacientes do SUS, eu aprendi a fazer o que eu faço hoje. Então, eu me sinto na responsabilidade de devolver para eles tudo que eles me forneceram. Entendi. Agora, ô Daniel, uma pergunta pessoal que também sempre me ocorre é assim, quer dizer, vocês estão vivendo uma... Não podia ser pior, né? No fundo, não podia ser pior, né? Não. Quer dizer, a gente está se surpreendendo cada dia que passa, está sendo pior, né? A gente já achou que tinha chegado no fundo do poço Sim. há uns dias atrás. E você... Agora, assim, o contexto externo, né? Contexto externo de negacionismo, brigas políticas. Como é que você pessoalmente, como é que você digere isso? Ou é indigesto, né? É indigesto. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu fiz foi parar de ver noticiário. Tipo, não dá para Parar. ver... Parar. Não dá para ver notícias absurdas, kit precoce, coisas que a gente sabe que realmente faz mal para o paciente serem difundidas como fake news assim absurdas. Isso dá uma sensação de enxugar gelo, de raiva mesmo, né? De ódio, né? Porque você está aqui trabalhando, se matando de trabalhar, as coisas estão piorando e as pessoas que deveriam estar fazendo o seu trabalho não fazem, só atrapalham. Isso em todas as esferas, né? Não é político que eu estou falando aqui, só esfera federal, mas em todas, né? Na hora que você tornou uma vacina política, um querendo de uma marca, outro querendo da outra, já estragou tudo, né? É um problema enorme. Não, mas o Só que eu também pior tenho uma visão. é um falando que vacina não funciona. Aí é pior ainda, né? Aí é Esse é o pior loucura. de tudo. Aí é Isso é loucura, insano. loucura. Uhum. Loucura, né? Loucura total. Não, porque a gente podia estar E com problema sanitário, isso eu entendo, problema sanitário. Agora, tem um outro uhum. problema que não é sanitário, mas que está mexendo com Ex- a nossa saúde mental mesmo, né? Sim. E eu acho que o problema, assim, o brasileiro tem um problema, né? A gente quer achar o culpado. Eu acho que o culpado vem de cima, né? Ele tem que ser o exemplo. Você vê em todos os países, né? As lideranças são os exemplos, que não estamos tendo esse exemplo na nossa liderança, mas ao mesmo tempo também tem um vizinho que faz festa, né? Hum. E aglomera. Então não adianta o vizinho reclamar lá de cima, que ele também não faz a parte dele, né? Então, assim, ninguém faz sua parte aqui no Brasil. Então, só tudo faz um caos. E aí, como é que um funcionário de saúde articula tudo isso? Como que é? É melhor ignorar mesmo, é isso, né? Se você quiser ter sanidade mental, acho que o melhor é ignorar, porque senão você fica louco, né? Você não tem nem por que vir trabalhar sabendo que a situação nunca vai melhorar. Você ficar querendo digerir tudo isso, né? Enquanto não tiver vacina para todo mundo, enquanto não tiver alguém que é, estimule as pessoas a ficar em casa, não aglomerar, a se proteger, as coisas só vão piorar. E nas últimos um mês, 2 meses, a gente está vendo o resultado disso, né? Natal, fim de ano, carnaval, tá só piorando, né? E ninguém mais respeita nada. O que que você prevê, Daniel, honestamente, assim, qual que é a tua perspectiva de curto prazo? Putz, Morris, eu sou pessimista. Eu acho que a gente não chegou no fundo do poço ainda. Puta Eu que acho que vai pariu. piorar. Eu acho que vai piorar. Eu acho que você falou do oxigênio, é um medo que eu tenho. Eu acho que vai faltar não só oxigênio, vai faltar medicações e para muitos lugares. A gente vai chegar no colapso incrível da saúde, né? Que não tem, tá? O Brasil inteiro tá doente, da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, né? Então tá todo mundo doente em todos os hospitais. É muito pior do que ano passado. Que quer dizer um colapso? O que vai acontecer diante de um colapso? Vai ver gente morrendo na rua mesmo? Vai ser nesse nível? Eu acredito, assim, não sei se vai ser na rua, mas vai ser com atendimento médico extremamente precário e ineficaz, né? A gente não vai tratar do jeito que deveria tratar
e milhões de vidas que poderiam ser salvas não vão ser salvas. E é uma coisa que assim, a gente sabia que ia acontecer, né? Por isso que falei para você que eu parei de ver noticiário. A Europa aconteceu sem ter carnaval, sem ter Réveillon, por que que a gente ia ser diferente, né? Era tudo previsível que ia chegar aqui, uma segunda onda ia bater com tudo. Então, Já morreram, pelo que eu vi, foram 75 pessoas no estado de São Paulo, morreram na fila de espera, já. Isso aí vai sim, multiplicar, então, né? É isso que vai acontecer. com certeza. Que hoje, para você conseguir uma vaga, tá difícil em todos os hospitais, né? Eu tenho conhecidos meus que estavam procurando vaga em hospital particular que ficaram mais de 24 horas no pronto-socorro para conseguir ir para uma enfermaria. Então, a gente está falando de hospital particular. No SUS, não tem vaga, né? Não adianta. Tá tudo lotado. E eu ainda tenho, pelo menos eu trabalho no lugar que eu tenho meus 13 leitos, e não chega mais paciente porque eu tenho aquelas minhas 13 vagas. Quem trabalha nas UPAs e no pronto-socorro deve ser desesperador. Porque não para de chegar pacientes, não tem mais um bico de oxigênio para botar ele, né? Então, isso realmente deve ser desesperador. Você é intensivista, né? Isso. E aí tem uma equipe trabalhando com você, são vários especialistas, né? Aqui no Hospital das Clínicas eu tenho uma equipe de médicos de diversas especialidades que toparam trabalhar junto. Então eu tenho infectos, cardiologistas, nefros, cirurgiões recém-formados, né? Eu coordeno todo mundo, né? Para a gente poder sempre alinhar as condutas, fazer tudo certo. E no particular, normalmente a maioria das vezes é mais de um médico que cuida dos pacientes, né? É um paciente muito complexo, né? Então a gente precisa do intensivista, muitas vezes um infecto, um pneumo, né? Então várias áreas que cuidam junto do mesmo paciente. É, a velocidade de agravamento do Covid é uma coisa que assusta, né? Da doença, né? É meio de repente, né? É isso. Eu tenho eu falo sempre para os meus familiares que é um vírus traiçoeiro, que é Uhum. um vírus que você acha que está melhorando, você fica feliz e de repente você pode piorar do nada, né? Uhum. Eu já vi pacientes que estão muito bem virem a falecer, assim, você tinha certeza que ele ia de alta, já tinha passado o pior, e de repente, uma piora muito importante, acaba vindo a falecer, e de repente tem as surpresas boas, aquele paciente está muito grave e sobrevive. Mas é um vírus traiçoeiro, acho que essa é a melhor definição na minha cabeça, né? Você nunca consegue prever o amanhã, eu consigo falar para você como você está hoje comparando com ontem. A Se traíra, amanhã você né? vai estar melhor, traíra. Eu não sei como você vai estar amanhã. Eu sei como você está hoje comparando com ontem. Amanhã, se você vai estar melhor ou pior, não tenho como responder. Mudou muito, né? É variante nova, tá pegando um público mais jovem também, né? Está tendo uma confusão de fatores. A gente não está conseguindo entender direito o que está acontecendo. Tem essa variante nova. A gente sabe que a variante de Londres é uma variante mais agressiva e que está cometendo mais pessoas, né? Ela se transmite mais fácil. A de Manaus, alta chance de também seguir a mesma linha, mas a gente não tem isso ainda documentado, comprovado. Junto com tudo isso, a gente tem o desserviço do kit precoce, que, na nossa opinião, assim, dos especialistas, atrapalha muito o início do tratamento, por conta de uso de imunossupressor numa hora inadequada, né? Se usa corticoide numa hora errada, então talvez isso está piorando a evolução das doenças. Mas a gente está realmente vendo ao consenso de todos os colegas que a gente conversa que a doença está durando mais tempo, né? Então a gente estava acostumado a ver uma doença que piorava no 11º dia, a gente está vendo pacientes piorarem no 15º, 18º, pacientes ficando mais graves e uma média mais jovem de pessoas doentes. Se isso é por conta do kit precoce, se isso é por conta do jovem que não está respeitando isolamento, então é um número muito grande de pessoas contaminadas. Então, aquela pequena porcentagem de pacientes graves acaba em número absoluto sendo grande, ou se é a variante que está causando isso, não temos uma resposta ainda, mas que a gente está vendo muito paciente jovem na UTI, estamos vendo. E, Maurício, assim, tipo, na UTI, paciente jovem, a gente fala que é paciente abaixo de 50 anos, né, mais ou menos. Não é jovem de 18 só. Porque situações normais você não vê pacientes abaixo de 60, 50 anos com frequência no UTI. Hoje, mais de 50% da minha UTI
tenha menos de 50 anos. Dizem, Então, dizem que morrer por falta de ar é uma das piores mortes, né? não tem como imaginar uma coisa dessa, né? Deve ser que nem morrer afogado, né? Morrer por falta de ar deve ser desesperador. E essa coisa também de não, a impossibilidade de estar próximo dos familiares, né? Também é uma outra característica também, né? Dessa doença, né? Uma coisa que ninguém fala hoje é a parte psicológica e psiquiátrica dos pacientes com Covid. Você tirar um pai de família do lado da sua mulher, dos seus filhos pequenos, você não conseguir conversar, e é muito engraçado. Aqui no HC, a gente tem o costume de fazer videochamada com todos os pacientes que estão acordados, né? E eles pedem para fazer, e o medo deles é não saber se a família sabe se eles estão bem, né? A preocupação muitas vezes não é nem com eles querem saber como está a família, se eles estão bem, se eles sabem que ele está bem, né? E eles ficam ansiosos, ficam com medo, estão sozinhos num lugar estranho, num lugar inóspito. Imagina você estar numa UTI, num pronto-socorro, onde todo mundo tem a mesma doença. O paciente do seu lado foi entubado, o do outro lado morreu, na sua frente está agoniando de falta de ar. Você só está pensando, quando vai chegar a minha vez, né? É terrível. Uma parte psicológica é muito ruim. O que que você escuta? O que que você escuta? O que que você vê? Que eu escuto? Eu escuto de tudo. Pessoas implorando para não ser entubada, né? Pessoas implorando para não deixar morrer. Pessoas que não querem ser entubadas porque acham que já morreram, né? Doutor, não tem jeito, pode deixar, né? Já estão desoladas. Pessoas adultas chorando que nem criança, né? Pessoas que estão internadas, que está a família inteira internada, cada um no hospital. Então é o pai internado comigo, a filha internada em outro hospital, a mãe não sei aonde, e a mulher é a única, o elo com todo mundo. Eu tive um caso que foi marcante, que a gente passava notícia, era um menino jovem que estava com a gente, e a gente passava notícia pro irmão dele. De repente, uma vez que a gente ligou pro irmão dele para passar a notícia, ele, doutor, vou te passar um telefone da minha outra irmã, que eu tô aqui no Hospital das Clínicas também, tô sendo internado também, não sei se eu vou poder receber notícias do meu irmão. E ficou cada um numa UTI aqui, uma do lado do outro, né? Então, é, é triste demais, né? Morrer estava Tem escutando, comentários acho. políticos? Alguém fala de político, de negacionismo também? Assim, fica muito puto com o negacionismo? Putz, vou falar bem sincero com você, Maurício, eu nem puxo esse assunto com os Não, pacientes. não é você puxar, é alguém falar Uhum. mesmo. Mas falam, que muitos falam, assim, um falou hoje para mim, doutor, se a população soubesse o que eu estou passando aqui, ninguém saía de casa. Se eles soubessem a verdade, visse o que eu vi, ficava todo mundo em casa, né? Uhum. Eles falam, como eles falam que eles não acreditavam que fosse tão ruim, que não, né? Eles achavam que tudo era fake news, que a mídia exagera, que ninguém acredita, né? Enquanto não vive. O deixa sequela. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, doutor, por curiosidade, o índice de o tempo de ocupação de um leito, o índice de óbitos, eu sei que isso não existe uma média, é no olhômetro, eu sei um pouco que é um pouco assim, na base da tua intuição, mas é uma curiosidade que eu tenho. Quantas pessoas, de cada 100, quantas acabam infelizmente falecendo e quanto tempo elas ficam? Os morris, dados do HC não posso te fornecer, tá? Infelizmente isso a gente não pode fornecer, só aos canais oficiais podem falar isso. Mas em estudos, né, em publicações, a mortalidade do Covid gira em torno de 40%. 40 a 40? 50%. Do paciente grave, tem um estudo brasileiro das 250 mil primeiras internações, saiu no começo do ano, em janeiro, né, do Otaviano, que publicou. A mortalidade variava muito na região do Brasil, região norte e nordeste, a mortalidade era de 60%. Entre os intubados,
Tem cidades que 100% dos pacientes entubados só morrem. Tá? Isso incluindo jovens, que não é para morrer. Na região sul-sudeste, a mortalidade é em torno de 40% a 50%, tá? E a média no Brasil é 60%. Se a situação fosse... Se as pessoas... Essas são mortes que a gente está perdendo ou já são dadas como mortes? Quer dizer, é uma questão de equipamento, se falta de oxigênio, ou já é um caso meio perdido mesmo? Quando você fala caso meio perdido, você fala assim, que independente de onde estivesse, A poderia pessoa já sobreviver? entrou, já está tão grave que não tem volta, ou é uma questão de infraestrutura? Eu acho que são os dois juntos, mas eu acredito que a parte de não é nem só infraestrutura. Não adianta você abrir um leito de UTI sem ter uma pessoa, uma equipe que saiba cuidar do paciente de UTI. É a mesma coisa que eu falar para você, bom, Rui, você sabe dirigir carro, né? Você dirige bem pra caramba. Toma esse Boeing aqui para voar. Você não vai conseguir voar o Boeing, né? O paciente grave é um paciente muitos detalhes, muito diferente do paciente comum. Quem não pisou nunca numa UTI, um médico que recém-formado, então, né, essa loucura que fazem de colocar médicos recém-formados, eu fico com muita pena deles, né, que eles vão no intuito de ajudar, de colaborar, aquela coisa, você acabou de se formar, você quer ajudar a população, né, você se sente nessa obrigação, e infelizmente eles não vão saber fazer quase nada, né, não vão conseguir ajudar muita coisa. Então, essa situação de despreparo de equipe, vamos dizer assim, ou digamos assim, pessoas inexperientes, né? Uhum. Ela tá preponderando no sistema hoje? Assim, não preponderando, mas cresceu muito, né? O problema é que, assim, se a gente não tivesse uma pandemia, a gente tinha vaga sobrando de UTI no Brasil. Tá? Então, não precisava. Eu não preciso de número de especialistas que a gente precisa hoje. E a gente estava na demanda. Isso é mundial, né? Na hora que você tem um... Por que a gente falava que precisava do lockdown, né? Por que o médico sempre defende lockdown? Não é para diminuir o número de mortes efetivamente, mas eu achatar a curva, porque eu preciso de espaço para poder atender a pessoa bem atendida, né? Na hora que você não tem, você tem que abrir o leito desnorteado, cai a qualidade, né? É a mesma coisa que você pegar engenheiros recém-formados para construir pontes, tá? Uhum. Tipo, na hora que você vai pegar o estudante da engenharia para construir a ponte porque não tem mais engenheiro disponível, aquela ponte que ele fizer vai ser mais frágil. E pensar que a gente Então, mandou embora uns médicos cubanos também, né? Porque tinha isso ainda, né? Morris, mas eles iam mais atrapalhar que ajudar também. Eles também são médicos despreparados, né? Eles não são médicos especialistas, são Ah, médicos tá. generalistas. Tá, sim. Estamos falando do especialista mesmo. Né? Então, não adianta, é isso que eu tô falando, tipo, não adianta você botar um endócrino, um cirurgião, um ortopedista, um Não oftalmo na adianta. UTI. Tá. Tem que ser, tem que ser intensivista, tem que ser pneumo, tem que ser cardiologista, tem que ser médico que está acostumado com essa área. Entendi. Agora sim, Daniel, quais sequelas? Para quem escapa, esse percentual que escapa, é muita sequela que fica? Varia muito, mas sim. A gente está vendo desde sequelas psiquiátricas, né, psicológicas, estresse pós-traumático, que está ficando muito. Eu tive um paciente meu que eu acompanhei depois da alta, não conseguia dormir de luz apagada em casa, porque se acostumou com o ambiente de UTI, tudo aceso, pessoas olhando para ele, ele tinha medo de dormir de luz apagada. E temos o outro extremo, que são pacientes que, por tanto de remédio que a gente dá para conseguir fazer o pulmão ventilar melhor, a gente dá muita sedação, muito bloqueador neuromuscular, que causa fraqueza. Então, os pacientes saem acamados, com tetraparalisia doente crítico, que a gente chama, né? Então, eles não conseguem mexer músculos. A reabilitação desses pacientes demora muito e muito sequela pulmonar também. Então, aquele paciente que aguentava correr 10 quilômetros, ele voltou a correr 10 quilômetros, vai demorar 2, 3 anos de novo se voltar a correr, né? Tem paciente que fica oxigênio dependente, pulmão fibrosado, as sequelas são inúmeras. Você, Daniel, aqui já indo caminhando para a reta final da entrevista, vocês estão se sentindo valorizados pela população, o trabalho de vocês? Honestamente falando, Morris, no começo da pandemia que tinha todo aquele negócio, a gente até se sentia.
hoje em dia, com desrespeito aos isolamentos, a gente sente mais, a gente vê que não qual que é a palavra que você usou? Que a gente não é Respeitado, desrespeitado? respeitado. Porque se as pessoas respeitassem a gente, eles iam respeitar o isolamento, iam respeitar o distanciamento, tomar vacina, né, usar máscara, ia acontecer isso, né? Você vê que na hora que você tem uma festa, tá todo mundo aglomerando, não tem respeito a ninguém ali, nem a gente, nem a eles, nem a família deles. Quando você vê aquelas imagens, ontem eu assisti o programa do Datena e tinha umas imagens, ficava o tempo todo a imagem era uma estação de trem lotadaça. É, Como é que é isso aí? Como é que a faz? vontade é de jogar, de pegar lá e berrar para os caras ir para casa, sabe? Tipo, dá uma angústia, dá raiva, né? E a sensação da gente estar enxugando gelo, né? De É que são um pessoas que paciente. precisam trabalhar mesmo. Estamos falando também de pessoas que estão Ah, tá passando falando do fome. trem, não É, de do festa, trem, sim. falando do trem. Nossa, é uma situação muito complexa. Eu entendo a parte econômica, né? Eu entendo que tem o pai de família que precisa trabalhar porque ele vende o almoço para pagar a janta, né? Eu entendo que existem muitas situações dessas no Brasil, mas eu enxergo o meu lado. O meu lado é que não para de chegar paciente e se essa pessoa pegar e passar, né, e enfim parar no UTI, o que ele ganhava ele não vai ganhar e vai só piorar a situação da família dele, né? Então, eu não sei qual que é a solução, mas eu sei que como tá, não tá sendo certo. Isso aí tem que vir das nossas autoridades, né? Botar mais transporte, quem não precisar trabalhar, quem puder trabalhar de casa, trabalhar em casa, só sair as pessoas essenciais, e colocar mais transporte, né? Botar mais, diluir mais essas pessoas, né? Não permitir essas coisas. Você tem esperança, Daniel? Tenho, tudo passa, né? Que um dia vai acabar, a pandemia vai. Infelizmente, o Brasil vai ser um dos últimos países a isso acabar, né? Do jeito que a gente está vacinando as pessoas, esse que você falou, né? Muito negacionismo, tudo isso, aqui vai ser um dos últimos países a passar. Mas vai passar. Você tem alguma mensagem para as pessoas? Fiquem em casa, se vacinem, só saiam para o essencial. Você é jovem, você acha que você é imune, você fica doente, você passa para outras pessoas, você pode até não ficar grave, mas você pode deixar uma outra pessoa grave e você ser culpado de alguém morrer. Fique em casa, não aglomere, tome vacina. Daniel, última pergunta. Quando você chega em casa à noite, e pensa em tudo que você viu e viveu, você tem sonhos? Ou então, assim, como é que você digere? O nome do canal é Inconsciente Coletivo. Como é que está o teu inconsciente no meio disso tudo, dessa insanidade? Eu, falar a verdade, mal e durmo. Eu durmo muito mal, já faz 1 ano e pouco. Meu sono tá horrível, né? Meu celular não para de tocar de madrugada. Eu durmo preocupado, acordo preocupado, né? Minha qualidade de sono tá péssima, então meu inconsciente trabalha a mil, né? Mas trabalha de um jeito de mal, né? Um jeito ruim. Emocionalmente, você chora? Já chorei, no momento já não choro mais, né? Já procurei ajuda também, já não vi meus pais, já vi meus pais, já parei de ver meus pais de novo, né? Emocional é uma coisa muito difícil, né? Nessa fase que a gente passando e vendo cada vez piorando, né? Vendo as situações em outros hospitais, é um desespero, né? É uma tristeza muito grande. Bom, pelo menos você sente que você está na linha de frente, está fazendo alguma coisa, né? Uhum. O mínimo que a gente de consola, né? Um prêmio de consolação é que pelo menos a gente está tentando ajudar o máximo de pessoas possível, sem dúvida. Parabéns pelo trabalho, Daniel.
Boa sorte em Obrigado, tudo, Maurício. viu? Conte Valeu. conosco na medida do possível. Com certeza. Obrigadão aí. Valeu.